Vocês lembram no primeiro vídeo que eu falei sobre o apóstolo Paulo, que era um homem criado aos pés de Gamaliel, um homem muito preparado, conseguiu autorização do sumo sacerdote de Israel, lá em Jerusalém, chamado Caifás, né? Cujo sogro era Anás. Ele consegue uma autorização para perseguir os cristãos, prendendo e até matando. Estava com a bola cheia, cheio de vaidade e soberba. Eu sou o cara, sai da frente porque ninguém me segura, eu sou o cara. E saiu atrás dos cristãos, não é? Lá na Síria, em Damasco. Foi lá, com toda a soberba do mundo. E aí vocês sabem o que aconteceu, não é? Ele viu a Cristo e foi tão forte que ele não teve opção. Ele se rendeu, ele se prostrou, ele se quebrantou, se prostrou e se rendeu a Cristo. E isso, ao que tudo indica, aconteceu com Augusto Cury. Por quê? Vamos agora ao Augusto Cury. Eu comparei ele com Paulo, mas vamos detalhar para que você entenda. O Augusto Cury, ele se intitulava o ateu científico. Não era ateu antirreligioso, não, pastor? Não. Ele, no livro dele, o primeiro da série, O Homem Mais Inteligente da História, ele se intitula, né, o ateu científico. Ou seja, por que ateu científico? Ele explica. Porque ele pegou todos os ateus que existiram no mundo em várias épocas diferentes, como Marx, Diderot, Freud, Sartre e tantos outros. Ele analisou um por um, viu as virtudes, os defeitos, as falhas, as imperfeições, né, de cada um e superou tudo aquilo e se colocou acima de todos eles. Então ele disse: eu não sou um ateu antirreligioso, eu sou um ateu científico. Soberba e vaidade. Aliás, faz parte do processo. Todo ser humano, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se preparando, vai botando diploma na parede, e a gente, quando vê, inconscientemente até, a gente está cheio de soberba e vaidade. E o Augusto Cury estava. Mas aí é bom que vocês entendam, eu estou colocando para vocês entenderem. Ele se intitulava, né? Ele foi criador da teoria do funcionamento da mente, não é? Ele formou o processo de formação de pensadores. Esse era o caminho dele. Ele estava indo por aí. Funcionamento da mente, como é que a mente humana funciona, e o processo de formação de pensadores. Gente pensando em alto nível. Então ele estava no caminho que Deus se agrada. Porque onde Deus trabalha é nas nossas mentes. Através do que a gente vê e do que a gente ouve, audiovisual, né? Que vai para... É um audiovisual, né? Que você está ali vendo e ouvindo, vai para a tua mente e Deus trabalha na mente. Então, ele chegou no ponto vital onde Deus trabalha. Aí Deus disse, com certeza, esse aí é meu. Como eu chamei Paulo, que Paulo chegou num ponto de perseguir o meu povo que estava nascendo, os cristãos, então eu tive que intervir. E agora, o Augusto Cury está chegando na mente, na formação dos pensadores, né? No funcionamento da mente. Está perigando. Então eu tenho que mudar. Ele é meu.
Augusto Cury, você é meu. E aí, como é que Deus chamou Augusto Cury, né? Paulo, a gente sabe que ele chamou, Jesus aparece para ele num clarão brilhando tanto que Paulo ficou cego. O cavalo com aquele clarão empina e joga ele para trás. E ele já cai no chão cego, com a luz de tão forte que foi. Ele encarou e ficou cego na hora. E o Augusto Cury, como é que foi o processo? Augusto Cury escreveu o primeiro livro, né? O mais inteligente homem da história. Ou melhor, o homem mais inteligente da história. Ele escreveu esse livro. E lá ele adotou o personagem de psiquiatra Marco Polo. Ele usou esse nome, não é? Marco Polo. Lá ele estava, então, a gente lendo o livro, numa reunião da ONU que discutia o meio ambiente. Esse problema do meio ambiente que nós estamos vendo hoje, né? O mundo todo preocupado com o meio ambiente. Com o aumento de temperatura, com o aumento do nível do mar e por aí vai. Então ele pediu a palavra no final da reunião e levantou uma polêmica. Ele disse: nós precisamos prestar mais atenção e estudar muito mais, não é o meio ambiente, mas a formação das mentes, as emoções, o planeta das emoções. As nossas emoções é que estão em jogo. Aí criou uma polêmica lá na reunião da ONU. Conversa vai, confronto vem, e por aí, até que alguém deu uma sugestão. Doutor Marco Polo, eu tenho uma sugestão a fazer. Por que o senhor não estuda, né, a mente de Jesus Cristo? Ele disse: não, em absoluto, não, eu não sou religioso. Eu não quero nada com religião, eu sou ateu. Eu sou ateu científico. Vocês lembram do que eu falei? Eu sou um ateu científico. Eu não sou religioso. Aí a pessoa, inspirada por Deus, disse para ele: não, doutor. Doutor, ninguém está sugerindo a você estudar religião. Não. Na mesma linha de formação de pensadores, né? Estuda o pensamento, estuda a mente de Cristo, como é que ele pensava diante dos problemas, diante das injustiças, diante dos traumas, das perseguições. É isso. Ah, entendi, caiu a ficha. Beleza, entendi. Então vou fazer o seguinte, vou criar um grupo de debatedores e nós vamos debater. Eu quero mais um psiquiatra, vou chamar um psiquiatra amigo meu, que também é ateu, e vou chamar dois teólogos, um protestante e o outro católico. E você, minha secretária, você que é psiquiatra, que nem eu, é minha assistente, vai ser a controladora do debate, né? Então, tudo bem. E qual vai ser a minha fonte de consulta? A sua fonte de consulta vai ser o livro de Lucas. O senhor vai receber o livro de Lucas, vai destrinchá-lo totalmente, porque ali foi escrito pelo biólogo, melhor biólogo melhor biógrafo de Jesus Cristo, que foi o Lucas, não é? Então, você vai ler Lucas e vai estudar Jesus Cristo através do livro de Lucas. Perfeito. Combinado. Está feito o trato. Vamos começar. Não é? Vamos começar logo esse debate. Ele foi para casa, estava no hotel, e recebeu lá o material, começou a estudar. E aí, então, vem a primeira reunião, o primeiro debate, né? E nós vamos chegar, como eu já cheguei,
há uma mudança muito grande na nossa mente. Que Deus está usando o Augusto Cury para mostrar que ciências humanas e cristianismo devem andar de mãos dadas e não em confronto, em briga, como se fossem inimigos. Eu tinha esse bloqueio. Eu tinha sempre esse cuidado. Não, psiquiatria, psicologia, começa a sair da Bíblia, eu prefiro ficar com a Bíblia. Muitos dos cristãos agem assim. E muitos dos cientistas humanos que lidam com o quê? Psicologia, psiquiatria, psicopedagogia. Esses, muitos deles, não todos, a maioria, deduzem que nós, os cristãos, estamos ultrapassados, a Bíblia é um livro ultrapassado, a modernidade acabou com a Bíblia, o negócio agora é psicologia, é psiquiatria, a inteligência artificial, não é? E a internet, somos modernos, não estamos mais ligados ao sistema judaico-cristão, não é? Então, esse confronto começou a acabar na minha mente, acabou. Abriu uma visão das ciências humanas que eu não tinha. E o doutor Augusto Cury, né, ele está no livro como Marco Polo, ele diz, né, ele diz que as universidades, nem as religiões, usaram esse lado de pegar a mente de Cristo e analisar pela ciência humana. Ou seja, como é que Cristo superou os traumas? Ele, com 2 anos, teve que fugir para o Egito. Ele era uma criança, mal tinha começado a andar, mas aquilo fica marcado na mente. Ele foi para a terra estranha, o Egito. Voltou. Depois, quando o que aconteceu até os 30 anos, a Bíblia não narra. Mas depois, no ministério dele, sofreu perseguição, sofreu injustiças, sofreu traumas. Como é que ele reagia diante disso tudo? É aí a questão. É aí o vácuo das igrejas e das universidades. Marco Polo tem razão. Nós, da igreja, eu reconheço isso. O nosso lado fraco é esse. E Deus está usando o Augusto Cury para nos fortalecer, abrir a nossa mente. E esse confronto das ciências humanas com o cristianismo, na minha cabeça, acabou. Na minha mente, acabou. Não tem mais confronto. Estão andando de mãos dadas, estão andando juntos, na minha mente. E é isso que eu vou passar para vocês aqui. E isso vai melhorar muito o relacionamento da gente, o teu relacionamento com você mesmo, o teu relacionamento com a tua família, o teu relacionamento com as pessoas, onde estiverem, no trabalho, na rua, na vizinhança, não importa, vai mudar muito o teu relacionamento com todo mundo. E você vai aprender a gestão das tuas emoções. Vai acabar essa instabilidade. Ora a gente está bem, ora a gente está mal. Ora está bem, ora está mal. Bem, mal, bem, mal. É uma instabilidade tremenda. Porque a gente não sabe gerir nossas emoções. E Jesus ensina o que o Augusto Cury viu, foi Jesus ensinando a gestão das emoções. E Jesus tinha 100% essa gestão. Ele gerenciava as emoções dele. Ele vivia só do lado positivo. Ele não deixava o lado negativo tomar conta e botar ele para baixo. Como? Aí que está. Deus revela a Augusto Cury e ele começa a colocar. E isso está abrindo a visão nossa, dos pastores, dos padres, e abrindo a visão nas escolas, nas universidades. Então, glórias a Deus, vamos em frente. No terceiro vídeo eu já detalho alguma coisa.
já unindo cristianismo com ciências humanas através da instrumentalidade de Marco Polo, que na verdade é o Dr. Augusto Cury, usado por Deus. Ele pensava que Jesus era um herói ridículo dos judeus, criados pelos judeus para amenizarem o sofrimento. Um herói medíocre, fraquíssimo. E quando ele começou a estudar a biografia de Jesus, quando ele começou a ver os pensamentos, as colocações, as orientações que Jesus dava, ele disse: meu Deus, está acima de todo mundo, milhões de anos-luz acima de todo mundo. Se quebrantou. E aí começou o processo de reconhecer Jesus como Senhor e, quem sabe, Salvador da vida dele. Eu creio que vai chegar lá. Eu dou glórias a Deus. Eu dou glórias a Deus. Não tenho medo nenhum, nem receio nenhum de dizer. Eu dou glórias a Deus por estar usando Augusto Cury para ajudar na compreensão do que Jesus ensina. Porque esse vácuo tem que acabar. Este vácuo que ainda causa muita instabilidade emocional em muitos cristãos, porque não sabem gerir as suas emoções. E Jesus era mestre nisso. E passou para Augusto Cury, que trabalhava, lembra? Do processo de formação de pensadores, né? E da teoria do funcionamento da mente. Foi com ele que Jesus disse: ele vai ser o meu canal lá na terra. Obrigado, Senhor, por estares usando o psiquiatra Augusto Cury para nos levar a um maior entendimento da palavra de Jesus, através das ciências humanas. E caminharmos juntos, sem confronto, sem ideologias, sem nada. Não somos inimigos. É preciso abrir a mente. Não somos inimigos. Não são áreas inimigas. Podem caminhar de mãos juntas. Amém? Glórias a Deus. Em nome de Jesus, vamos em frente. Aleluia. Amém.